Fala pessoal, professor Nilson Lins com vocês. Pessoal, o objetivo da aula de hoje é falar do protocolo OPC. Porém, antes de a gente chegar no protocolo especificamente dito, nós precisamos entender como é que funciona a pirâmide da automação industrial. E nessa imagem, a gente tem essa representação. Observa aqui que eu tenho alguns níveis, tá? E níveis iniciais, por exemplo, aqui o Factory Floor, que seria o chão de fábrica, onde eu tenho sensores e atuadores, e aí nós temos também a rede que está aqui conectada, por exemplo, uma rede chamada Ethernet/IP ou Modbus TCP. Essa Internet IP e Modbus TCP conecta o segundo nível, por exemplo, aqui, ao nível dos CLPs e PECs, seriam os computadores industriais, tá? Mas a gente já observa que também é possível conectar já via OPC o banco de dados aqui na nuvem, tá? Então a gente já pode pegar aqui os dados que tem no sistema e já enviar para a nuvem. Ou, se eu quiser continuar na minha pirâmide aqui para ver a parte de supervisão, nós temos a conexão da PC através do sistema SCADA/HMI, tá? E aí sobe ainda para o sistema MES, que seria a parte gerencial da indústria, e o ERP. Quem entender um pouco mais sobre o OPC, fica até o final do vídeo que eu vou mostrar para vocês aí como é que funciona, desde o SCADA até as conexões de drives que nós temos por aqui. Muito bem, pessoal. Para que a gente entenda bem o que é a pirâmide da automação industrial, entender o que é o sistema SCADA. Então, o que é o sistema SCADA em si? É a sigla em inglês para Supervisory Control and Data Acquisition, que significa Sistema de Supervisão e Aquisição de Dados em português. É uma tecnologia que monitora e controla processos industriais e infraestruturas críticas. Então, como vocês veem na imagem, eu tenho sempre um operador que fica ali monitorando o que está acontecendo na fábrica, tá? Bom, mas como é que esse supervisor SCADA é conectado ao CLP? Então, nós temos aqui os drives de comunicação antes do OPC, ou seja, quando você não estava usando o OPC, como é que se fazia essa conexão ou ainda se faz conexão aí com dispositivos como, por exemplo, CLPs e computadores industriais. Nós temos aqui três supervisórios aqui, mas vemos aqui que a conexão deles é através de driver, pessoal. Então, a própria Ellipse, ou Blueprint ou a Veva, ela produz, ela faz a programação de um driver e esse driver faz a conexão com o CLP. Seja ele, por exemplo, da linha Siemens, Allenblatt ou Schneider. Ou seja, a própria empresa ela tem que criar o seu driver de conexão para os CLPs aqui. E esses drivers fazem a troca de dados aqui com o sistema. Porém, nem sempre as empresas vão ter um driver exclusivo, né, para conexão com o CLP. E aí entra justamente o OPC. Então, por isso que foi criado o OPC porque algumas empresas desse tipo aqui, como eu estou dando exemplo, não tinham drive dedicado para isso, tá? Então o OPC seria uma solução para caso alguma empresa não tenha um drive, a gente consiga conectar o CLP a justamente aos sistemas supervisórios, tá bom? Então, mas o que é então ali essa conexão OPC? O que é o OPC? Vamos ver aqui o que é o OPC, né? O OPC é a comunicação de plataforma aberta. As siglas OPC significa isso, tá? Comunicação, o C, de plataforma o P e aberta o Open, tá? Ou em inglês, Open Platform Communication. É um padrão de comunicação usado em automação industrial para facilitar a troca de dados entre máquinas, dispositivos e sistemas de diferentes fabricantes, como eu citei em relação aos CLPs no slide passado. É fundamental para a indústria 4.0 e a IoT, permitindo a interoperabilidade e a transferência segura de informações. Então, pessoal, o OPC ele veio para substituir, né, os drives ali que estão ali nas empresas ou aquelas empresas que não têm um drive específico, ele veio para juntar essa conexão ali, tá? Então, como é que ele surgiu, pessoal? Da onde é que veio esse OPC ali, tá? Ele trata-se de um conjunto de padrões e especificações para a comunicação industrial, é baseado no OLE, que quer dizer Object Link Embedded, ou em português, vinculação e incorporação de objetos. É uma ferramenta exclusiva da Microsoft que atua junto ao sistema operacional Windows. O OPC permite a troca de dados, realizando a integração dos equipamentos de chão de fábrica com os sistemas de controle de forma segura e fácil. Foi idealizado para possibilitar a conectividade entre objetos com diferentes protocolos de comunicação. A interface utilizada no sistema chama-se COM/DCOM, que significa Component Object Model ou Distributed Component Object Model. Ou seja, seria um objeto, um modelo de objetos de componente que a própria Windows, né, criou para fazer essa conexão. Nessa imagem aqui, a gente vê melhor isso aqui, tá?
A gente vai ter aqui o sistema SCADA, onde eu tenho aqui a plataforma Windows, como OPC-DA, tá? Seria o clássico aqui, tá? Que nós vamos conectar aos sistemas. Aqui a conexão, a forma de conexão com/DCOM. E aí você tem um PC Server que pode ter ligado um PLC, um sensor ou um DCS. Então, diversos equipamentos poderiam ser conectados aqui através do OPC-DA, aqui esses conectores, tá? E aqui o OPC Server também baseado em Microsoft aqui, o Windows, na plataforma Windows. Como é que ele funciona? É o modelo cliente-servidor. Opera com o modelo cliente-servidor, onde o cliente, por exemplo, o sistema SCADA solicita dados ao servidor. E o servidor organiza os dados em grupos e itens. Os grupos permitem que os clientes reorganizem os dados e os itens representam as conexões e formas de dados. A leitura dos dados pode ser síncrona, o cliente espera a resposta do servidor, ou assíncrona, o cliente envia uma solicitação e o servidor envia dados quando disponíveis. Troca de dados. O servidor envia os dados atualizados para o cliente, incluindo o valor, o tempo e a qualidade dos dados. Modelo dos dados. Os dados são representados em tags, ou seja, variáveis, que possuem atributos como valor, tipo de dados, direitos de acesso e qualidade. Então, assim que funciona o PCDA, dessa forma aqui, tá? E aí, a gente tem esses tipos aqui de OPCs DA clássicos, tá, pessoal? Os OPCs clássicos são esses daqui, ó. OPC-DA, OPC-AE e OPC-HDA. Normalmente se fala mais de OPC-DA, mas existem esses dois modelos aí que eu falei, tá, que também são utilizados. Por exemplo, o OPC-DA nada mais é do que o Data Access, que permite a leitura escrita de dados de processo em tempo real, com valores de sensores e atuadores. É mais comum e fundamental para a comunicação industrial. Já o OPC-AE, seria Alarms e Events, define a troca de informações sobre alarmes e eventos que ocorrem no sistema de automação. Já o OPC-HDA é o Historic Data Access, ou seja, é aquele que facilita o acesso e análise de dados históricos armazenados. Então, esses três aí estão embutidos ali na hora que você utiliza, né? O OPC clássico ali, às vezes você vai ter os três conjuntos ali, o OPC-DA, o AE e o HDA, tá? Então, isso aqui é o OPC clássico. Porém, a limitação que esses caras tinham nesse tipo de OPC era o uso apenas do Windows. E por isso surgiu o OPC-UA. Então, o que vem a ser o OPC-UA, pessoal? Na verdade, seria uma modernização do OPC clássico, tá? Então, o que ele traz aqui de diferente? O que quer dizer a palavra OPC-UA? É a arquitetura unificada de comunicação de plataforma aberta, ou em inglês, Open Platform Communication Unified Architecture. Ou seja, o UA, ele deu a abertura que não tinha com o OPC clássico, ou seja, ele trouxe outros sistemas operacionais para poderem funcionar também, tá? É um padrão de comunicação de dados que permite a troca de informações entre diferentes dispositivos e sistemas de elementos industriais. É um protocolo independente de plataforma, ou seja, funciona em diversos sistemas operacionais e hardware, e oferece segurança na comunicação através de criptografia e autenticação. Então, o OPC-UA é uma evolução do OPC-DA. É uma evolução que traz benefícios ali, por exemplo, com a questão da plataforma que não é mais limitada ao Windows, como a gente vê nessa imagem aqui. Eu tenho o OPC-UA funcionando hoje em dia dentro da plataforma Windows, a Linux, Macintosh. Posso também conectar o OPC-UA a sistemas como microcontroladores, como Arduino ou ESP32, e também tem essa funcionalidade aqui, tá? E qual que é a grande vantagem do OPC-UA em relação ao OPC-DA? Além dessa, de ser multiplataforma. Ele tem uma segurança que é muito mais fácil de ser implementada do que o que era no antigo OPC-DA, tá? A segurança OPC-UA é um ponto forte do protocolo, que utiliza recursos como autenticação de aplicativos, assinatura de mensagens, criptografia de dados e controle de acesso para garantir a integridade e confidencialidade das comunicações. Então, pessoal, por isso, hoje em dia, se utiliza bastante o OPC-UA nas comunicações industriais. E nas próximas aulas, a gente vai fazer algumas aplicações com CLP para demonstrar essa funcionalidade aqui com vocês, tá bom? Então, pessoal, para essa aula era isso. Espero que vocês tenham entendido e gostado do conteúdo. E caso tenha ficado alguma dúvida, coloque aqui nos comentários. Obrigado e até a próxima aula.